Uma das histórias mais espetaculares de toda a Bíblia, e que chama a atenção de cristãos e não cristãos do mundo inteiro, em todas as épocas, é a narrativa das 10 pragas derramada pelo Senhor sobre o Egito, e a maneira incrível que o êxodo aconteceu. Essas terríveis pragas tinham por objetivo conduzir o faraó ao arrependimento e revelar Deus e o único verdadeiro Deus, o Rei soberano do universo. O faraó se intitulava e autodominava como filho de Ra. Ele era tido como um deus. Além do deus falso Ra, os egípcios criaram também um panteão de outros deuses que eram tidos como responsáveis pela vida, fertilidade e imortalidade. Os israelitas foram reduzidos à escravidão por muitos anos. Os egípcios, por meio de seu contato com eles, tiveram muitas oportunidades de conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. As orações dos israelitas que clamavam por libertação sobre a opressão do Egito haviam ascendido aos céus, e Deus os ouviu. Moisés e Arão eram irmãos e foram enviados por Deus para anunciar o juízo iminente que cairia sobre o Egito, caso o faraó e seus oficiais não permitissem que os hebreus saíssem para adorar o Senhor no deserto. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza e o poder de Yahvé, como o único Deus verdadeiro, confrontando assim com as falsas deidades egípcias. As pragas foram juízos contra os egípcios e sobre a vida de Faraó, por teimar em não deixar os hebreus cultuar o Senhor no meio do deserto. Por que as águas se transformaram em sangue? Por que as pragas de rãs, piolhos e moscas aconteceram? Por que houve peste no rebanho, feridas malignas nos egípcios, chuvas de pedras, infestações de gafanhotos, escuridão e a morte dos primogênitos? O que houve ali? Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente dirigida contra algum aspecto da falsa religião. A primeira praga, a transformação do Nilo e todas as águas do Egito em sangue, e a morte de todo ser vivo debaixo da água, foi uma ofensa ao deus Nilo, personificação de Hapi, o que acreditava ser um deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte dos peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia, que venerava algumas espécies de peixes também. As rãs eram animais sagrados para os egípcios, e um de seus ídolos, a deusa Heket, tinha a cabeça de rã. Elas suponhavam que possuía um poder criador. Embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Heket parecesse maligna. Na terceira praga, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e que se tornou em piolhos, e que infestaram nos homens e nos gados e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reduzi-lo tal feito, mas reconheceram sua impotência e disseram: isto é dedo de Deus. Atribuíram ao deus Tote a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia, mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. Este foi o mais golpe contra a falsa religião do Egito. Mais uma vez foi dada a chance para que o faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e que se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servir ao Senhor no meio do deserto. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestaria todo o Egito. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos. Mais uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. A separação entre os israelitas e os egípcios constituía-se numa evidência adicional do caráter miraculoso de Deus. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio, em forma de pestilência sobre os animais. Novamente, há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido,
enquanto que todo o rebanho dos egípcios morreram. Esta praga certamente atingiu a crença e a divindade de muitos populares no Egito. Apis, o deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Hathor, deusa vaca, deusa celestial. E Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Até aqui, os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados. Embora tivesse reproduzido algumas falsas imitações, utilizando as ciências ocultas, nesta ocasião, a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que eles não podiam continuar com o rei. Em vez disso, fugiram para suas casas, em busca de proteção e tratamento. Novamente, houve uma clara distinção entre os egípcios e os hebreus. Nenhum poder mágico sobrenatural pôde protegê-los. Foi fixado o tempo para o começo da 7ª praga, a chuva de pedras. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse ir o povo. Esse período de tempo determinado testificaria que Deus é o único Senhor e Criador dos céus e da terra, e que toda a natureza, sem exceção, está debaixo da ordem de Deus. O aviso foi dado, mas o faraó não ouviu novamente, e uma forte saraiva caiu sobre os egípcios. Considerado como tendo controle sobre tudo, eles não puderam fazer nada. Íris, a deusa da água, e Osíris, deus do fogo, não puderam fazer nada. E mais uma vez, o Egito foi devastado. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado. A chuva de pedras demonstrou que Yahvé tinha o controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração que a crença egípcia em Deus e que eles supunhavam garantir abundância e colheita eram falsos. E Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos. E os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sebeque, o deus dos insetos, não puderam fazer nada para impedir. O Egito ficou absolutamente em trevas, e que não era possível enxergar as pessoas, porque a escuridão estendeu por 3 dias, mas nas casas dos hebreus havia luz. Então todo o Egito começou a clamar por Ra. Na época de Moisés, esse deus era identificado como Amon, e tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em sua honra, e um deles, o grande templo de Karnak, que no Alto Egito é ainda magnificente, mesmo em ruínas. Outro deus era o deus Aton, o deus Sol, que poucas décadas depois do êxodo tornou-se um deus supremo do sistema religioso egípcio. Por ocasião da 9ª praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrado claramente aos seus adoradores. Este golpe cairia sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-los que a oposição ao seu Criador e o propósito de Deus para Israel não seria mais tolerada. A morte dos primogênitos causou o maior vexame para a religião do Egito. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A rendição de Faraó foi completa. Ele não apenas ordenou que deixasse o país e levasse tudo o que possuía, como também pediu algo que os 2 irmãos não poderiam imaginar. Levai também convosco as ovelhas e o vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, e abençoa-me também. O êxodo foi a libertação da escravidão do povo hebreu do domínio egípcio. Esta foi a história das 10 pragas do Egito.